60 anos ou mais para ir participar do Centro de Convivência Vicente de Paulo. É toda terça-feira, das 9 às 12 horas. Venha participar de oficinas de estimulação cognitiva, que me falaram que é para estimular a memória, né? Artesanato, valor e constituição dos alimentos e etc. Várias coisas. Venha participar conosco. É para homens e para mulheres, mas é para homens também, gente. Que geralmente só as meninas que vêm, né? Mas os homens podem vir também. Temos evangelização de crianças e jovens até 17 anos somente às quartas-feiras, à noite, na reunião pública das 19h20, por enquanto. E os pedidos de orientação espiritual já estão sendo realizados aqui, somente às quartas-feiras, à tarde e à noite, após a reunião pública que fica ali naquele cantinho ali, à minha direita, que antes era só do Leon Denis. E temos também o trabalho da irradiação para encarnados, que são aqueles papeizinhos, né, que a gente coloca lá em cima, basta informar o nome e o endereço completos. E prece para os desencarnados, informando o nome completo, a data de nascimento e data do desencarne. Nos casos de ideias e pensamentos suicidas, ou desencarne pelo suicídio, a gente pede que informe ao lado do nome, né, para a gente ter saber, porque nós temos um trabalho aqui na casa específico para os suicidas. Então, é só assinalar isso no papelzinho. E continuamos com a campanha de arrecadação de mantimentos para a confecção das quentinhas, né, fornecidas aos nossos companheiros em situação de rua e para a montagem das cestas básicas. É só trazer aqui, colocar na cesta lá em cima, durante as reuniões. E aqui um recado para os médios, que estão abertas as inscrições para os novos associados efetivos do SEIC, até o dia 15 do 10. Qualquer informação mais detalhada lá na Secretaria Administrativa. E nós também continuamos com as nossas preces pela nossa casa, né, pelo nosso planeta e pelos nossos governantes, principalmente, né? E por último, a gente pede que deixe o celular no modo silencioso para que não atrapalhe a reunião. Na sequência, vamos ver uma página que vocês têm em mãos, que é uma psicografia do seu altivo, uma mensagem do Espírito Luiz, cujo título é Progresso Incessante. Quando o homem entender que Deus perpetuamente cria os seres e os mundos, e nestes faz habitar as inteligências para progredirem e fazer progredir, para construir em si mesmas os processos de evolução e para fazer evoluir o que existe em sua volta, quando o homem entender que tudo na vida deve ser feito em nome de Deus, para que o progresso atinja as culminâncias divinas e para que o bem seja expresso em tudo quanto faz, quando o homem perceber que a caminhada que é a luz, para a luz, deverá sempre expressar um desejo puro e, embora ainda não satisfeito, souber que ele o conquistará se tiver humildade e o sincero desejo de aprender. Quando o ser imortal perceber que toda caminhada para o infinito pede o despojamento das pretensões pessoais e o alijamento das forças do egoísmo apresentadas sob qualquer nome. Enfim, quando o homem quiser olhar dentro de si mesmo e entender que sua caminhada para Deus obedece a caminhos próprios que não os do mundo, então ele aprenderá que a vida é uma dádiva de Deus, o progresso é a estrada, a evolução é o final de todos os objetivos que o consomem nas múltiplas encarnações que tem. Porque se somos criados simples e ignorantes das leis de Deus, trazemos conosco suas marcas e estas nos balizam os caminhos que devemos percorrer para o alcançar e nele continuarmos a viver, começando a cada dia a marcha da nossa evolução, ajudando outros a progredirem também, no grande processo solidário existente em cada um de nós, indicando-nos que devemos caminhar ajudando-nos mutuamente, para que o processo de evolução seja sempre uma lei em nós mesmos, lei que devemos respeitar na jornada infinita para Deus, se quisermos realmente ser considerados seus filhos. Linda essa página, né, gente? Então, na sequência, vamos unir nossos pensamentos numa prece de agradecimento por estarmos aqui mais uma vez.
agradecendo aos nossos anjos da guarda por ter nos trazido até aqui em paz e segurança, a todos esses trabalhadores do bem, espíritos desta casa que preparam o ambiente para nos receber, a Clarence, que tão bondosamente tomou a frente deste trabalho, mas sobretudo a Jesus, nosso mestre querido, e a Deus, nosso Pai que é todo amor e bondade, por mais uma vez estarmos aqui, dizendo presente nesse ambiente salutar, junto a essa atmosfera, a esses espíritos que nos confortam, que pacificam nossos corações e nossas mentes, rogando a eles que envolva todos nós que aqui estamos, principalmente a Bia, que nos falará hoje sobre as questões do Livro dos Espíritos, e o Luiz, que fará a sustentação dos passos comentando o Evangelho. Assim, muito agradecido por mais uma vez estarmos aqui, todos juntos, possamos pedir a devida permissão a essa espiritualidade amiga, a Jesus e a Deus, para que possamos, de nossa parte, dar por iniciada a reunião desta tarde e noite de sábado. Que assim possa ser, graças a Deus. Hoje, sábado, a gente estuda o Livro dos Espíritos. Nós estamos na terceira parte do capítulo 2, que fala da lei de adoração. As questões é 667 a 673, que nos falará sobre politeísmo e sacrifícios. Eu vou ler só a 667 e a 669 aqui, para a Bia ter mais tempo, e ela nos falará sobre as outras. Questão 667. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais difundidas, já que é falsa? A concepção de um Deus único só poderia existir no homem como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, por sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, deu-lhe os atributos da natureza corporal, isto é, uma forma e uma imagem. E desde então, tudo o que lhe parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. A 669. O uso dos sacrifícios humanos remonta à mais remota antiguidade. Como o homem pode ser levado a crer que coisas semelhantes pudessem ser agradáveis a Deus? Resposta. Primeiramente, porque ele não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Em seguida, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tivesse muito mais valor aos olhos de Deus, na vida material. Se oferecerdes um presente a alguém, vós o escolhereis sempre de tanto maior valor quanto maior afeto e consideração quiserdes testemunhar. O mesmo deve ter ocorrido com homens ignorantes em relação a Deus. Então, vamos passar essa palavra para a Bia, né? E que Jesus a abençoe. Queridos irmãos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus possa nos envolver na noite de hoje e que nossas palavras sejam sempre aquelas que refletem o que Jesus deseja para nós. Então, hoje, a gente está dando continuidade aqui nos estudos sobre a lei de adoração, né? Primeiro, a gente começa, na verdade, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em vários livros. Então, nós estamos no terceiro livro que fala das leis divinas, né? Então, a gente terminou a lei de adoração, a lei divina, e agora a gente está estudando o capítulo 2 desse livro 3, que fala sobre a lei de adoração. Então, a lei de adoração é uma lei que a gente vai ver aqui nas questões anteriores, que esse sentimento do sagrado dentro de nós é um sentimento natural. Todos nós trazemos esse sentimento do sagrado em nós, desde os primórdios. A gente lembra lá dos livros, né, de história, quando ele vai retratar os nossos ancestrais, os primeiros hominídeos lá atrás, lá eles já rendiam, né, templos, eles já rendiam altares, já construíam altares para santificar algo além deles. E a gente vê aqui que esse sentimento dentro de nós, né, de buscar Deus, ele é muito natural da humanidade, né?
E aí a gente vem evoluindo aqui e hoje a gente vai falar sobre politeísmo e sacrifícios, que são duas coisas que ainda existem no mundo, né? Hoje ainda temos religiões politeístas. Então, o que são religiões politeístas? São aquelas que acreditam em vários deuses, né? Antes de Jesus vir à Terra, né, antes dos judeus se consolidarem, né, como um povo monoteísta que acreditava num Deus único, na verdade a ideia do politeísmo era a que mais se expandia, né, na humanidade. Então todos os povos, de uma maneira ou de outra, eles pegavam essa ideia de vários deuses, porque era a tentativa das pessoas explicarem o que estava acontecendo. Então, hoje, a gente vê aí os filmes, né, da Marvel, de super-heróis, a gente vê lá o Thor. Thor é o deus do trovão, na mitologia nórdica, né? E esses elementos, eles vêm associados, né, nessa ideia, e essas ideias ainda hoje permeiam aí nosso entendimento, né, desse sagrado. Então, como os nossos antepassados, eles não conseguiam explicar esses fenômenos da natureza, eles tinham uma explicação mítica para isso. E as mitologias, elas estavam muito associadas a essa ideia do politeísmo, da gente ter vários deuses sobre isso. E se perpetua, por exemplo, entre os hindus hoje, né? Se você for à Índia, lá eles são politeístas, então eles vão acreditar em vários deuses. Cada cidade tem lá a sua divindade e seu templo específico para aquilo, e de maneira que existe até uma hierarquia internamente nesses deuses, né, fazendo com que o deus Shiva seja lá um deus que tenha dentro da hierarquia deles uma importância muito grande, né, assim como Ganesha. Mas além desses deuses, vamos dizer assim, mais importantes, né, eles têm outros deuses que eles cultuam e criam templos para isso, né? Tanto é que a gente vê casamentos, né? Os casamentos no hinduísmo são muito longos, são dias de cerimônias, porque eles vão fazendo, né, cerimônias para cada momento, cada deus que abençoa a família tal, que abençoa a família da noiva, do noivo e a cidade, enfim, são dias e dias de comemorações, de culto a essas divindades, né? E aí Kardec, né, a gente vai lembrar que a gente está aqui no século XIX, né, Kardec pergunta lá, como o Luiz leu para a gente, na questão 667, por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e espalhadas, já que é uma crença falsa. Então Kardec já afirma, é uma crença falsa, porque nós não temos vários deuses, né? Nós temos um único Deus. Aí os espíritos vão responder, a concepção de um Deus único só podia chegar ao homem como resultado do desenvolvimento das suas ideias. E aí essa página aqui que foi escolhida, né, ela é muito importante para a compreensão desse tema. Por quê? Nós estamos imersos na lei do progresso. Então a gente começa lá como criaturas simples e ignorantes, vamos passando por várias e várias experiências, até que nos tornamos espíritos e vamos continuando, passando por várias experiências até o infinito. Então, a gente é criado em um ponto e a nossa linha de desenvolvimento, ela é uma seta que só vai para o alto. E aí, essa lei do progresso, ela vai mostrar para a gente o seguinte, que a nossa vida, ela é como se a gente estivesse subindo uma escada. A gente começa no primeiro degrau, no degrau mais baixo. E a cada encarnação, a gente vai subindo um degrauzinho. Vão ter encarnações que a gente vai subir 2 degraus por vez. Normalmente são as encarnações mais dolorosas. Mas vai ter encarnação que a gente vai devagarzinho, suavezinho, dá uma paradinha, né? Descansa um pouquinho no platô e vai subindo, subindo, subindo. E para cada degrau dessa escada, a gente tem uma compreensão diferente.
né? Ninguém é criado ao mesmo tempo. Todos nós fomos criados em idades que ninguém de nós aqui presentes sabe. Deus agora está criando almas. Enquanto a gente está falando aqui, tem almas sendo criadas. E nós, por acaso, estamos aqui... Por acaso não, né? Tem uma explicação, né, de nós estarmos aqui encarnados nesse momento específico dessa humanidade, né? Porque está próprio ao nosso desenvolvimento. Mas nós aqui, cada um foi criado em um momento da história diferente. Então, eu posso ter sido criada, sei lá, há 100 milhões de anos atrás, tem outros que foram criados há 4 bilhões de anos atrás, tem outros que foram criados há 2 milhões de anos atrás. A gente não sabe, né? Isso é na escala do milhão mesmo, tá, gente? E aí, em cada momento desse, cada degrauzinho que a gente se encontra, a nossa cabeça é diferente. Vamos pensar na nossa vida, na nossa encarnação. Quantos de nós aqui, se tivesse a oportunidade de tomar uma pílula mágica e voltar aos 18 anos, gostaria de saber tudo que sabe hoje? Acho que todo mundo, né? Ia ser muito bom se a gente pudesse voltar aos 18 anos com a cabeça que a gente tem hoje, né? A nossa vida seria totalmente diferente. Assim é a questão da evolução. Como a gente volta lá nos 18 anos mais maduro, se a gente tomasse essa pílula mágica e pudesse voltar lá nos 18 anos mais maduro, a gente faria tudo diferente. Mas por que a gente faria tudo diferente? Porque a gente teria pensamentos diferentes, a gente teria conhecimento, a gente teria maturidade, que é isso que a idade traz para a gente, né? Aprendizado. E aí a vida se tornaria mais fácil. Aqueles espíritos que conquistam isso, eles vão levando esse conhecimento e essa madureza para a próxima encarnação. Daí a gente tem espíritos aí hoje de crianças que estão lá encarnados na idade infantil, mas que tem uma maturidade, tem uma cabeça que você fala assim, meu Deus do céu, de onde saiu essa criança? Né? Outro dia eu estava em casa, lá eu tenho 2 sobrinhos em casa pequenos, né? E aí a minha sobrinha de 11 anos, hoje ela tem 11, mas na época ela devia ter uns 9, 10 anos, 8, 9 anos mais ou menos. Eu sou professora. Eu não sei se eu já contei isso aqui, se eu não contei, eu vou contar de novo. E aí apareceu uma aluna na minha escola que ela tinha uma série de deficiências, né? E eu, ignorante, comecei a pensar assim, meu Deus, essa menina está lá na escola estudando e tal, com tantas dificuldades, a mãe ia levar, ficava lá esperando ela assistir a aula, depois levava de volta para casa. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, será que se ela não se dedicasse a um tratamento de saúde não seria melhor? Tantas dificuldades para ela ir para a escola. A menina não faltava um dia. Mas olha a ignorância da professora falando, né? Aí a gente estava no almoço de domingo, todo mundo sentado conversando. A minha sobrinha vira para mim e fala assim, mas Bia, ela me chama de Bia, mas Bia, ela não fez uma prova? Eu falei, fez. Ela não passou? Aí eu, passou. Então, ela tem total condição de estudar. Você está errada no que você está pensando. Aí eu botei a minha viola no saco, escondi minha cara, né, e nunca mais falei no assunto. E a partir dali eu percebi a grande besteira que eu estava falando. E realmente a menina concluiu o curso e hoje já está aí buscando uma vaga no mercado de trabalho. Não faltava um dia e não chegava atrasada. Minha aula era segunda-feira, às 7 horas da manhã. Eu chegava mais atrasada que ela. Então, a gente vê a percepção das crianças. Que espírito é esse que vira para mim e fala, nossa, mas olha só como tua visão de mundo é limitado, né? Porque é um espírito que já passou por muitas experiências. Assim, aqueles que estão aqui nessa frequência, vamos dizer assim, do politeísmo, de acreditar que Deus, né, não é um ser único, onipotente, mas sim que você vai dividindo essa divindade em várias etapas. Quando a gente, enquanto espírito, começa a amadurecer mais,
a gente vai observando que, no fundo, aquela divisão que os politeístas fazem lá, o Deus do amor, o Deus da guerra, o Deus da felicidade, o Deus do vinho, o Deus disso, o Deus daquilo, aquilo perde o sentido. Porque, na verdade, o objetivo de Deus para nós é que nós desenvolvamos a inteligência e a gente aprenda a desenvolver as virtudes que Ele colocou em nós, a sua imagem e semelhança, né? Essa história da gente ser feito, né, criado à imagem e semelhança divina é nesse sentido. Deus colocou em nós tudo que nós temos que desenvolver à semelhança dEle. Então, é a misericórdia, a bondade, a tolerância, a paciência, o amor. Tudo isso é encerrado na lei de amor. Então, nós fomos criados para amar. É só isso. É muito simples, né? E aí, ele fala aqui, ele vai explicando, o Espírito vai explicando que tudo que não era compreendido devia ser uma obra do sobrenatural. E aí, a gente vai lembrar, aqui na questão 668, né, que ele fala aqui, como os homens chamavam Deus a tudo que era sobre-humano, para eles, os espíritos pareciam deuses. Então, vamos pensar aqui nos nossos médiuns, né? Vamos pensar aí em Antônio de Pádua, né? Santo Antônio. Santo Antônio era conhecido por muitos prodígios, né? Um deles, né, um dos casos mais famosos, né, de Santo Antônio, é que ele se materializou, ele estava pregando em uma cidade, e ele se materializou em Lisboa, no julgamento de defesa do pai dele, que o pai dele tinha sido acusado de assassino, né, de ter matado um homem. Santo Antônio de Pádua está pregando, ele entra no movimento da bicorporiedade, que é um tipo de mediunidade, onde a pessoa consegue, ainda encarnada, né, se materializar em outro lugar. Chegou lá nesse tribunal, fez a defesa do pai, o pai foi absolvido e ele volta para a pregação. São Francisco de Assis, por exemplo, estava lá em Assis e muitas vezes ele tentou ser sabotado para não pregar, para não falar, né, do amor, que São Francisco era o amor. E tentavam lá, tem um episódio que é relatado que ele estava assim num estrado de madeira para ficar um pouquinho mais alto, e as pessoas foram lá e afrouxaram lá o prego. O negócio caiu, ele continuou, né, em pezinho falando. E aí, não, ele está flutuando. Nesse livro aqui, que é Francisco de Assis, do Miramês, eu sou muito fã, tá? Então, vou falar muito dele hoje. E a gente tem que aproveitar que essa semana aí a gente comemorou aí o aniversário dele, né? Nesse livro aqui, várias e várias vezes ele era pego, né, pelos seus discípulos lá, pelos outros franciscanos, fazendo meditação. Tem um caso aqui que eles contam que, em certo momento, ele foi meditar e entrou lá numa gruta e ficou lá 7 dias. E aí ele falava assim para os amigos dele, olha, não me perturbem, não entrem lá. Só que eles ficavam muito curiosos, né? Imagina, o que ele está fazendo lá no meio da caverna e tal. Aí eles entravam. Quando eles entraram, eles viram São Francisco desdobrado, né, em estado de êxtase, flutuando, né? Flutuando, com as perninhas dobradas, flutuando. Quando eles viram aquilo, qual é a principal reação que a gente vai ter? A gente que não conhece nada sobre mediunidade e ter contato com esses homens aqui maravilhosos. A gente vai achar que são deuses. Então, muito da percepção do que a gente tem, do que é politeísmo, é uma mediunidade mal explicada, né? Por exemplo, a sombra de Pedro, quando ele passava, curava. As pessoas não precisavam nem falar com ele, elas ficavam no caminho que ele passava, porque a sombra dele curava. Não era a sombra, né? Era o fluido que aquele espírito desprendia
e permitia que os outros espíritos promovessem as curas. Mas se você não tem uma maturidade para poder entender isso, você vai dizer o quê? É um Deus encarnado. Mais recentemente, por exemplo, se vocês forem entrar lá no YouTube e digitarem Sai Baba foi um religioso, né, uma personalidade na Índia, e que promovia vários milagres, que a gente sabe que é mediunidade, né? Então, ele materializava objetos. Tem até uma entrevista muito legal, que foi por onde eu conheci essa personalidade, do Divaldo, falando que entrou em contato com ele. Foi lá na Índia, visitou, e o Divaldo, ele dizia nessa entrevista, passou no Globo Repórter, inclusive. Aí ele dizia lá que ele tinha um problema de coração e, de repente, uma noite, ele sonhou com um homem de um cabelo black power, assim, e colocava a mão no peito dele e ria. Passou o tempo e ele sentiu aquela coisa do coração e tarará. Tempos depois ele viajou à Índia. Ele não conhecia quem era, não sabia quem era. Quando chegou lá na Índia, ele encontra exatamente o mesmo homem de Black Power que ele viu lá em Desdobramento. Aí ele olha para ele, ri e fala assim: está melhor? E materializa para Divaldo um cordãozinho, né? Ele simplesmente esfregava as mãos assim e materializava as coisas. E ele desencarna, né? Uma das coisas que se percebe ali, que nós ainda não estávamos preparados para ter esse tipo de alma entre nós. Ele arrastava multidões, era uma coisa assim, se vocês digitarem lá, verem os vídeos, vocês vão ver. Eram multidões imensas, todo mundo queria tocar nele. E aí, de repente, para o propósito que ele encarnou, talvez ele já nem mais conseguisse fazer, dado esse nosso fanatismo, porque a gente se fanatiza, né, com o que a gente não sabe explicar, né? Em vez da gente pegar e pensar assim: nossa, como que eu faço para ser igual a ele? Porque eu sou filho de Deus e posso ser igual a ele. A gente já parou para pensar que um dia a nossa sombra pode curar? A gente já parou para pensar que um dia a gente pode transformar água em vinho, como Jesus fez? Inclusive, Jesus falou isso para a gente, né? Um dia vocês podereis fazer muito mais do que eu faço. Mas a gente não para pensar o que a gente precisa estudar e se desenvolver para chegar nesse nível. A gente prefere adorar. Por isso que Kardec coloca essas perguntas na lei de adoração. Mas todos nós, um dia, teremos a condição de transformar água em vinho, de curar as pessoas, de materializar objetos, né? Agora, isso tudo tem que ter uma utilidade. Não pode ser simplesmente para que a gente satisfaça a curiosidade alheia, né? Porque, no fundo, hoje em dia, né, se a gente se debruçasse com todos os milagres que Jesus fez, que não são milagres, né, eram simplesmente o domínio da matéria, a gente ia transformar ele em um Deus, como fizemos, né, lá atrás. A gente transforma Jesus em Deus. Quando não só Jesus não é Deus. Jesus é tão filho da criação quanto nós. A questão é que ele já conseguiu se integrar tanto à lei divina que ele e Deus já quase não tem diferença, porque ele já faz tudo que Deus faria, né? Ele já está muito harmonizado na lei divina. Agora ele diz que todos nós poderemos fazer o que ele fazia e muito mais. Então, como é que a gente faz isso? Que caminho é esse, né? O primeiro caminho que a gente precisa aprender é o da não materialidade. Deixar, por exemplo, de buscar. A gente passa a vida inteira, né, correndo atrás de dinheiro para a gente se sustentar, para comprar bens, para isso e para aquilo. Quando, na verdade, o propósito da vida não é esse. O propósito da vida é que a gente, através dessas oportunidades de trabalho, de luta, de convivência, a gente aprenda a se espiritualizar.
Então, quando a gente primeiro percebe essa pequena grande diferença, a gente já começa a entrar nesse caminho. O segundo, né, passo aí do mapa da mina é a gente estudar. Quando a gente começa a compreender, né, pega, por exemplo, um livro, A Gênese, para estudar, que é um livro que muitos espíritas assim não gostam muito de estudar porque dizem que é difícil. Ele não é difícil, é você ir estudando frase por frase. Muitas vezes, na hora de estudar a Gênese, a gente tem que se recorrer de livros de ciência, de geografia, para poder compreender, né? Livros da área médica, para a gente poder compreender. Por exemplo, quando a gente está aqui, né, fazendo os treinamentos para poder trabalhar no passe de tratamento, né? A gente tem aulas com médicas, que elas passam para a gente a estrutura lá da medicina de todos os órgãos. Por quê? Porque as pessoas chegam e falam, lá, o meu problema é no... Teve por exemplo, teve um caso muito interessante. Eu estava lá para dar o passe, a pessoa falou que o problema dela era no baço, e eu, burra, que não sabia onde era o baço. Gente, aí eu me coloquei assim, espíritos amigos, eu não sei onde é o baço, eu só sei que é na região do abdômen, então eu vou colocar minha mão aqui, vocês direcionam o fluido. Depois eu saí e fui estudar onde é que era o baço, né? Mas são essas coisas que a gente passa que a gente precisa se ligar. Então, não é porque hoje eu estou aqui, né, sendo professora, estudando outra área de conhecimento, que eu vou me eximir, não vou querer saber de outra coisa. Até porque os espíritos, aqui no Livro dos Espíritos, eles falam o que para a gente? No que consiste a felicidade dos espíritos? Um dos itens é em tudo conhecer, em tudo saber. Então, se a gente faz assim, não, olha, eu estudei, sei lá, história, por exemplo. Então, eu só estudo história, só leio história, tudo história. Aí eu deixo de estudar outros conteúdos. Vai chegar um momento da vida que vai ser exigido que eu tenha outros conteúdos. Então, se a gente for parar para perceber, o mundo cada vez mais conectado, né, a gente tem que ter um pouquinho de saber de cada coisa. É um pouquinho da área de medicina, um pouquinho da área de história, um pouquinho da área de geografia, um pouquinho de política, um pouquinho de economia, um pouquinho de direito. A gente tem que saber um pouquinho de tudo, para a gente poder se colocar no mundo, né? E aí, nesse movimento, a gente vai desenvolvendo o nosso intelecto. E é o que ele fala aqui, que quando a gente vai evoluindo, né, a gente vai abandonando essas ideias mais primitivas. E aí a gente entra no segundo ponto da noite, que é dos sacrifícios, né? E o Kardec pergunta assim para os espíritos: a prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como pôde o homem ser levado a crer que tais coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Então, o outro dia eu estava vendo lá um documentário naqueles History Channel da vida, né? Discovery, essas coisas assim. E estava lá falando sobre os incas, os maias e os astecas. E aí era muito comum naquelas civilizações que quando uma pessoa, um povo, né, uma tribo fosse vencida, né, fosse conquistada, os prisioneiros se tornavam escravos daquele povo vencedor da guerra e se faziam sacrifícios humanos, né? Então, por exemplo, o cinema usou disso à torto e adoidado, né? Todos nós aqui vamos lembrar dos filmes lá do Indiana Jones, que sempre tinha lá um sacrifício humano envolvido na história, né? Então, era muito comum, dentro desses povos, por exemplo, você pegar, tirar o coração do guerreiro mais valente, e aquele coração, às vezes, era até consumido pelas pessoas que faziam aquela guerra e tudo mais. Isso demonstra um primitivismo. Aí é o que os espíritos respondem aqui, Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Então, o senso da bondade, ele era, né, nublado. Entre os povos primitivos,
a matéria prevalece sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem, razão por que, em geral, são cruéis. Então, quanto mais primitiva, quanto mais materializada, menos o senso do espiritual, de Deus e tudo mais, dessas coisas metafísicas, né? Mais cruel é a sociedade. Por quê? Se eu não acredito em nada, se eu não acredito na vida após a morte, então eu vou viver tudo que eu tenho para viver nessa vida só. Aliás, hoje em dia, você abre aí as redes sociais, um monte de gente importante daí que influencia um monte de gente, vira e fala assim, não, eu só tenho essa vida, vou viver tudo que tenho para viver. E aí, ó, você faz o que você quiser sem se comprometer muito. Não, se comprometendo muito, mas sem ligar muito para essa responsabilidade de compromisso futuro. Aí vai desencarnar. Quando reencarna, vai ter tudo aquilo que se fez na conta. Aí reclama. Ai, Deus é ruim comigo. Não, Deus não é ruim com você. Você simplesmente está recebendo a consequência dos atos que você cometeu. Simples assim, né? E aí então, assim, quanto mais materializado o espírito, maior é o nível de crueldade daquela sociedade. Então, se a gente tem espíritos muito materializados, mais cruéis é aquela sociedade. Aí ele fala assim, ó, em segundo lugar, os homens primitivos deviam crer naturalmente que, aos olhos de Deus, uma criatura animada tivesse muito mais valor que um corpo material. Então, a gente vê, por exemplo, na época lá, quando Allan Kardec era Allan Kardec, né, era druida. Quem eram os druidas? Os druidas era como se fossem os sacerdotes do povo celta. O povo celta ficava ali naquela região onde é a Inglaterra, a França, eles ficavam por ali, né? E Kardec foi um sacerdote druida, né, dessa época, e se chamava Allan Kardec. Inclusive, quando ele nasceu, né, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, os espíritos orientadores dele falaram, não, você vai tomar o pseudônimo de Allan Kardec, que era o seu nome na época lá passada. Então, quando Kardec era Kardec, os druidas, eles cultivavam, né, eles rendiam culto à natureza. Então, por exemplo, para eles, as árvores representavam como se fosse uma personificação divina, né? Então, por exemplo, tinha um ritual druida que a gente pratica até hoje, que é abraçar as árvores, que eles entendiam que a árvore, ela era um ser da criação tão perfeito que ele conseguia pegar pelas raízes a energia telúrica, que é a energia da terra, e das copas das árvores conseguia pegar toda a energia divina. Então, existia um ritual entre os druidas que as pessoas abraçavam as árvores e conversavam com elas, né? Passando todas as dificuldades, todas as lutas, ou rendendo graças, na expectativa de que a árvore, sendo essa personificação divina, fizesse uma limpeza naquela pessoa e desse força para seguir adiante. Olha que lindo, né? Então, a gente, em todo momento da humanidade, a gente teve esse senso, essa noção da divindade. E aí o que os espíritos estão respondendo aqui na 669, ele está dizendo que para os homens primitivos, você oferecer um animal, né, ou um ser animado, né, um animal, às vezes até pessoas, né, para ele, para o primitivo, seria algo melhor aos olhos de Deus. Só que a gente vê que não é nada disso, né? É muita ignorância. Por isso que o Kardec pergunta assim na 669A, assim os sacrifícios de animais teriam precedido os sacrifícios humanos? Sem dúvida. Infelizmente, pessoal, até hoje, a gente ainda encontra pequenos casos de sacrifícios humanos em prol dessa questão aqui da divindade, né? Infelizmente, isso ainda acontece, são casos raros,
mas são mais do que a gente esperava, infelizmente, e que cada vez mais a gente vê a importância da gente combater a ignorância, né? Assim como os sacrifícios de animais para cada coisa, né? Quando a gente vê determinados rituais aí que as pessoas sacrificam, né, os bichos de alguma forma, nada mais é do que aqueles espíritos primitivos, bem materializados, eles estão ali retendo todo aquele fluido vital daquele bichinho, né? Só que os espíritos são muito claros aqui, quando eles dizem que a força de uma oração é muito mais poderosa do que esse tipo de situação. Então, não adianta a gente sacrificar nem um ser humano, óbvio, muito menos um animalzinho lá que não teria, não tem objetivo, não tem o porquê fazer isso, né? Então, ele fala aqui, ó, 669b. De acordo com essa explicação, os sacrifícios humanos não teriam sua origem num sentimento de crueldade? Não, mas de uma falsa ideia de que seria agradável a Deus. Aliás, Deus jamais exigiu sacrifícios nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. Não pode. Então, assim, se Ele é o Criador, se Ele criou a vida, se Ele criou todas as coisas, por que você vai sacrificar algo para poder render graças a esse Criador? Não faz muito sentido, né? Aí ele fala aqui, ó, 670. Em alguns casos, os sacrifícios humanos praticados com a intenção piedosa poderiam ter sido desagradáveis a Deus. Então, às vezes, vamos pegar um povo assim muito primitivo, que ele está assim na intenção boa de fazer aquilo lá. Esses povos andinos, por exemplo, sacrificavam crianças, a virgem, né, da comunidade. Então, a intenção inicial era de demonstrar o sacrifício, vamos dizer assim, benéfico. Aí ele responde aqui, ó, não, jamais. Mas Deus julga pela intenção. Isso aqui está nessa pergunta, mas ela pode ser interpretada para qualquer coisa. Deus julga a nossa intenção. É o que vai dentro do nosso coração, que vai aquilatar uma situação ou outra. Deus sabe exatamente se aquilo que a gente está fazendo, a gente quer machucar o outro, a gente quer promover uma situação de discórdia, se a gente quer promover a desavença ou não, se a gente tem a intenção de pacificar os corações, pacificar aquela situação. Deus sabe, né? Então, por mais que você tente esconder o que a gente faz do mundo, no fundo, Deus vai sempre saber qual é a sua intenção, em tudo, né? Então, ele fala aqui, ó, sendo ignorantes, os homens deveriam acreditar que praticavam um ato louvável imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus só levava em conta o pensamento e não o fato. Ao se melhorarem, os homens tiveram que reconhecer seu erro e reprovar tais sacrifícios, que não se conciliavam com as ideias de espíritos esclarecidos. Então, a gente vai vendo que em algum momento, né, da nossa história aí, nós podemos ter participado desses povos, né? A gente pode ter participado de sacrifícios humanos, a gente pode ter feito sacrifícios de animais. Isso é da nossa história humana, da humanidade, né? Agora, naquele momento, qual era a minha real intenção ao fazer isso? É isso que vai ser avaliado. E depois, porque nós estamos na lei do progresso, lembram da escadinha? Cada um está num degrauzinho, né? Porque nós estamos nessa lei do progresso, quanto mais alto a gente subir, quanto mais vidas a gente viver e descobrir, mais a gente vai renovar as nossas ideias. E a gente vai ver que isso vai ficar para trás, né? Aí tem uma outra parte muito interessante dessa resposta. Ele fala assim, ó, digo esclarecidos, porque os espíritos estavam, então, envolvidos pelo véu material. Mas, por meio do livre-arbítrio, poderiam vislumbrar sua origem e finalidade, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que faziam, embora nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões. E aqui a gente tem que parar e pensar realmente no efeito que as paixões
elas têm na nossa vida. Porque o que é a definição de paixão? O Kardec coloca aqui no Livro dos Espíritos, que é como se fosse um cavalo desgovernado, né? É uma vontade desgovernada de algo. Então, no fundo, toda paixão, ela brota de um sentimento legítimo. Vamos imaginar aqui uma pessoa que tem a paixão por comida. Se alimentar é algo legítimo. O problema é que a gente tem que se alimentar na medida que o nosso estômago consegue processar. Quando eu começo a comer demais, eu deixo a paixão daquele ato de comer me dominar. E aí eu entro em casos de obesidade mórbida, até posso chegar à morte. Então, toda paixão, ela tem origem em algo que é legítimo. Agora, quando a gente deixa, né, isso se descontrolar de tal forma que a gente fica ensandecido, fanatizado, aí a gente tem um problema na nossa existência, né? Que às vezes a gente vai levar séculos e séculos e séculos para poder voltar ao eixo e entender que você não precisa ficar, né, naquela paixão desgovernada, né? Isso, aí ele coloca aqui, por quais meios? Livre-arbítrio e intuição. E é aquilo, né, gente? A gente sempre precisa passar aquele filtro maior que Jesus nos ensinou. Faça para o outro somente aquilo que você gostaria que fizesse a você. Se você está lá na rede social, vivendo uma situação lá, apaixonado naquela, para e pensa. O que aquilo ali vai provocar em mim? Eu gostaria, se fosse ao contrário, eu estou vivendo essa situação, eu gostaria de sofrer aquilo? Né? Se eu não gostaria, então eu não vou fazer. Então, a gente precisa aprender a se equilibrar. Eu acho que esse é o grande desafio das nossas encarnações, é buscar esse equilíbrio, né? Não deixar de ser bobo, né? Mas também não ser esperto demais e deixar que a paixão controle os nossos, né, instintos. Aí ele entra aqui na questão 671. E na questão 671 ele pergunta: que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o maior número possível dos que não partilham suas crenças, tendo em vista agradar a Deus. Não teria a mesma origem daqueles que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Então ele fala assim, olha, a gente ainda tem as guerras santas, né? A gente vai lembrar que a gente está aqui no século XIX, mas até hoje a gente ainda tem guerra santa lá, só a gente olhar lá para o Oriente Médio, por exemplo, só a gente olhar aqui para o Brasil, né, e ver, por exemplo, os nossos irmãos aí dessas religiões africanas, de matriz africana, quantas vezes terreiros são destruídos, as pessoas não podem viver ali a manifestação da sua fé, porque elas não são tidas como legítimas, né? E aí a gente tem aí uma série de crimes de intolerância religiosa. Então, hoje em dia, a gente ainda vive isso aqui. Aí olha o que os espíritos respondem. São impelidos pelos maus espíritos. As pessoas que estão promovendo essa perseguição, tá? São impelidos pelos maus espíritos. E fazendo a guerra aos semelhantes, contrapõem-se à vontade de Deus, que manda o homem amar o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou melhor, todos os povos adoram um mesmo Deus. Por que então fazer a guerra de exterminação entre si? Porque a religião de um é diferente da do outro? Ou ainda, não alcançou os progressos da religião dos povos esclarecidos? Os povos são desculpáveis por não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e o Pai enviou, sobretudo os que não o viram e não testemunharam seus atos. Como quereis que eles acreditem nessa palavra de paz, quando não procurais de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos nos empenhar em fazê-los conhecer a sua doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações
que temos com certos mortais, como pretendeis que estranhos acreditem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha só. Nós precisamos ser, na ideia lá de nossa querida Madre Teresa de Calcutá, o último evangelho que seu irmão lê. O que isso significa? Que às vezes o outro, ele não vai ter condições de, por exemplo, estar aqui frequentando uma reunião pública, de pegar uma Bíblia, de pegar um evangelho. Ele não tem essa condição. Mas os nossos atos é que vão mostrar para ele que doçura e que amor é essa libertação que Jesus nos traz. Então, se a gente está numa guerra santa, provocada por um fanatismo, e esse fanatismo leva a gente a dissensões, a desunião, a morte, né? Isso está errado. E, além de estar errado, ele está contrário a tudo que Jesus pregou. Jesus não prega, como ele fala aqui, ó. Como é que eles vão acreditar nessa palavra de paz quando quem o procura leva a espada? Se você tentar levar a palavra de Jesus através da força, botando uma arma na cabeça do outro, que Jesus é esse? E aí a gente tem essa história, né, a nossa história humana, né, recheada de equívocos desse monte aqui. Por exemplo, no livro Dramas da Obsessão, quem não leu, leia. É um livro da Dona Ivone, do Amaral Pereira. Dr. Bezerra de Menezes vai atender um grupo de espíritos que estavam constantemente se obsidiando. Um grupo nascia, era obsidiado por quem estava na espiritualidade. Aí esse grupo trocava e voltava para a espiritualidade, e esse aqui renascia. E eles, durante séculos, se obsidiando mutuamente. Por quê? Porque viveram uma guerra santa. Lá na Idade Média, um desses grupos aqui prendeu o outro. Todos estavam encarnados. Um prendeu o outro. Aí provocou todas aquelas torturas em nome de Jesus. Todas aquelas torturas inomináveis, né? Esse grupo que foi preso tinha uma moça. Essa moça conseguiu se livrar dessa roda horrorosa, né, de perseguição, e conseguiu entender que a vida era muito mais do que aquilo. E ela vai velando os dois grupos, né, naqueles processos todos. E no momento auge, né, que ela chega, que eles são recolhidos, né, para de uma vez por toda pararem com essa perseguição que já durava séculos e séculos, essa mocinha, ela vai trazer a palavra, né, de Jesus para a família dela, que tinha sido o mote de toda essa perseguição. E aí ela começa a falar de Jesus, mas ela não diz o nome de Jesus. Ela só fala dos gestos. Não, eu conheci um rabi, e esse rabi, ele fala sobre isso, ele age assim, ele age assim. E o pai dela, nesse diálogo, vira para minha filha, mas que rabi é esse? Eu quero conhecer também. Aí que ela diz que é Jesus. Aí ele fala, mas que isso é mentira, né? Jesus nada, porque nós fomos mortos. Quanta coisa aconteceu com a gente em nome de Jesus. Né? Ele relembra a Guerra Santa. Só que aquilo que foi praticado na Idade Média lá, em nome de Jesus, não tinha nada a ver com Jesus. Né? Assim como hoje. Se a gente diz que a gente segue Jesus e a gente ataca o outro, a gente vive em ambiente de discórdia, a gente provoca tudo que é contrário a Jesus, que Jesus é esse que a gente está dizendo que acredita? E aí a gente volta, né, na Madre Teresa de Calcutá. Seja o último evangelho que o seu irmão lê. Porque, gente, palavras, elas vão nos esclarecer, é claro. Só que a gente pode estudar a doutrina espírita toda. Estamos falando de espiritismo porque a gente está numa casa espírita. Mas a gente podia estar em qualquer outra casa religiosa. A gente pode saber de cor e salteado tudo que os livros vão dizer.
Mas se a gente não tiver atitudes fraternas, legítimas, de amor e compreensão e tolerância para com o outro, a gente não adiantou nada, a gente saber daquilo tudo. Vão ser um santo de pau oco, tem nada por dentro, um sepulcro caiado. Então a gente precisa parar, pensar, como eu estou vivendo Jesus dentro de mim? O que o meu pensamento, de que maneira o meu pensamento está alinhado com o pensamento de Jesus, do Cristo? É isso que a gente precisa refletir. É fácil? De jeito nenhum. Na sociedade que a gente vive, e com tanta coisa errada que a gente observa, é muito mais fácil a gente se indignar, enfim. Mas veja só, não é que a gente vá coadunar com o erro. A gente não precisa concordar com, não, vamos fugir da luta, né? Vamos ficar quietinho, não, porque eu tenho que ser o cordeirinho da paz. Não é isso. Mas é você se posicionar sempre vislumbrando a paz, sempre vislumbrando o amor, a compreensão, a tolerância, e entendendo que cada um está num degrau diferente da escada. Que aquela pessoa que hoje, lá como aqui nessa história da Guerra Santa, fala em Jesus e prega totalmente o oposto, ela está num nível de evolução, ela está num degrauzinho da escada, mas essa pessoa também um dia, ela vai ser espírito puro, como Jesus. Então, a gente precisa trabalhar em nós essa tolerância, trabalhar em nós essa pacificação, porque o que Deus espera de nós? Que a gente seja um reino de paz. O que é o reino dos céus? É um reino de paz e equilíbrio. Todos nós somos filhos da criação. Todos nós estamos aqui para aprender. Só que cada um está num degrau diferente da escada. Quando eu faço alguma coisa errada, eu fico pensando assim, meu Deus, como o meu anjo da guarda está olhando para mim? Ou quando eu vou criticar o outro, caramba, como é que pode? Fulano não enxerga isso. Aí eu fico pensando, bom, mas olha só, eu ainda faço um monte de coisa errada, como é que meu anjo da guarda me vê? Então, a gente começa a mudar o nosso olhar. Isso é a vida, é para isso que a gente está aqui. Para encerrar, né, eu queria trazer uma história desse livro aqui. Esse livro aqui traz a história de São Francisco, né? E São Francisco viveu durante uma guerra santa, que foi na época das cruzadas. E aí, ele vai conversar, em determinado momento lá, com um sultão. Ele vai para o Oriente, né? Vai conversar com um sultão, que defendia o islamismo, né? Defendia o maometanismo, né? O Maomé. E ele chega para conversar com esse sultão. Primeiramente, o sultão chega para ele chega na tenda, né, muito luxuosa, e ele vai com mais um discípulo dele, e aí pede para falar com o sultão. Quando eles entram, o sultão olha para ele, começa a rir desdenhosamente, e fala assim, você vai me trazer, eu vim esperando falar com um príncipe da igreja, você me trouxe 2 mendigos, porque São Francisco de Assis se vestia de sacos de batata, para quem não sabe, né? Era a roupa dos franciscanos, era um saco de batata. E aí, São Francisco de Assis começa, né? Chega, dá um beijo na mão dele, coisa que também ele não esperava, e ele começa a falar. Ele começa a falar de Deus e dizer assim, olha, nós estamos nessa guerra, nessa briga, mas quem fomenta a briga não está nem aí para a gente. Quem está promovendo essa guerra santa não conhece os soldados que estão aqui. Assim como os soldados do seu lado, as pessoas que estão fomentando, né, essa guerra também não conhecem. Então as pessoas estão morrendo por nada. E quando a guerra termina, a batalha é vencida, a honra não é desses soldados que morreram, mas é sim de quem está lá promovendo aquela guerra. E aí ele começa a falar de Deus, aí ele começa a falar da criação. Tem uns trechos aqui maravilhosos que ele fala assim, ó,
As guerras nascem da ignorância dos homens, que levam o nome de Deus para a frente das batalhas, destruindo o seu nome como desculpa para ficar em paz com a consciência. Como se enganam os que incentivam as batalhas e incrementam as guerras? São hipócritas os medrosos e os covardes, que ficam sempre distantes dos campos de lutas. E ele foi discorrendo nesse sentido, e o sultão foi ficando cada vez mais assombrado com aquele homem. Porque uma coisa é a gente ler, outra coisa, imagina a gente estar de frente para São Francisco de Assis, a vibração que ele emanava. E aí ele vai, o sultão pede para todo mundo sair da tenda, e ele fica sozinho com Francisco e com o discípulo dele. E aí, quando ele está chorando lá, ele entra em lágrimas, porque ele começa a pensar assim, meu Deus, como eu posso contradizer tudo que esse homem está dizendo? E aí, o espírito de Maomé aparece para Francisco de Assis e começa a falar com ele. Maomé falando para Francisco de Assis: caro companheiro em Jesus Cristo, quero-te com o mesmo amor que dispensa aos outros na linha de trabalhos que empreendeste diante da calamitosa situação em que se encontra o mundo, nas investidas que as sombras incentivam, como as cruzadas e os tribunais do Santo Ofício. Aquele que abraçaste como teu mestre também, o tenho como guia espiritual. Foi sob as suas bênçãos que tive a oportunidade de formar um agrupamento com ideias renovadas, diferente dos velhos preceitos que escravizam as almas, sem lhes dar direitos que lhes pertencem como seres humanos, filhos do mesmo Pai Celestial. E aí ele continua, né? É bem longo, eu não vou ler tudo. E ele continua dizendo que ele é um trabalhador de Jesus e que ele agradece muito a Francisco de Assis por, naquele momento, estar sendo um príncipe da paz, num ambiente tão torturante, né, torturado quanto o Oriente Médio, e essas guerras que até hoje acontecem, né? Então, meus amigos, na noite de hoje, onde a gente volta ao passado, estuda um pouco de história, para poder entender o que a gente vive hoje, eu deixo como do fundo do meu coração a reflexão para a gente observar o que a gente tem feito de Jesus nas nossas vidas. Como nós temos sido representantes de Jesus. Se a gente é a palavra que fere ou a palavra que acalma. E como nosso querido São Francisco de Assis falaria, que todos nós sejamos um instrumento da paz. Que as bênçãos desses espíritos amigos, muito amorosos que aqui estão, possam nos envolver a todos. Lembrando que a Casa de Clarencio foi fundada por espíritos franciscanos, e isso é muito importante para a gente entender a afinidade com esse espírito. Que todos nós possamos ser envolvidos por esse profundo amor que aqui está, e que possamos, durante a nossa semana, refletir e levar os nossos pensamentos sempre, 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 tendo a paz como orientação. Dando sequência, eu vou ler aqui uma passagem do Evangelho, que é o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. É o item 11, Jeremias e os falsos profetas, que o Luiz fará o comentário na hora dos passes. O item 11. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. As revelações que eles anunciam saem dos seus próprios corações, e não do que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que blasfemam contra mim: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção de seu coração disseram: não virá sobre vós mal algum. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho do Senhor, viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou que a palavra e a ouviu? Ou não enviava esses profetas e eles corriam?
Não lhes dizia nada, e eles profetizavam por si mesmos. Eu ouvi o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram e mentiram e dizem: tive um sonho, tive um sonho. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias são apenas as seduções do seu coração? Portanto, se este povo ou o profeta ou um sacerdote vos perguntar, dizendo: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: vós mesmos sois esse fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Isso aqui é uma mensagem de Jeremias, né? E agora vem aqui uma passagem aqui que está no livro do Evangelho, que é do Luís, um Espírito Protetor. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que eu quero conversar convosco, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, disse: é a visão do seu coração que nos faz falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatões e os que gostam de se glorificar abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, consequentemente, da fé simples e quase cega do povo, predizendo coisas boas e agradáveis por dinheiro. Essa espécie de fraude era bem generalizada na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, na sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus, e era quase sempre vítima daqueles que se diziam profetas, mas que, na realidade, não passavam de impostores ou de fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras: eu não enviava esses profetas e eles corriam, não lhes falava nada e eles profetizavam. Mais adiante ele disse: tenho ouvido esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que se tinha neles. O povo, sempre crédulo, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso bem natural e sempre convidava esses profetas para falarem. Após as palavras do profeta, ouviram os sábios conselhos do apóstolo João quando diz: não acrediteis em todos os espíritos, verificai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também existem os que se satisfazem em fazer vítimas, quando encontram oportunidade. Essas vítimas são, bem entendido, os médios que não tomam precauções. Temos aí, sem dúvida alguma, um dos maiores obstáculos contra o qual muitos se chocam, notadamente quando são principalmente no espiritismo. É para eles uma prova da qual só podem sair triunfantes com muita prudência. Aprender, portanto, antes de qualquer coisa, a distinguir os bons dos maus espíritos, porque não vos transformeis vós mesmos em falsos profetas. Agora vamos pedir aos médicos que se posicionem para os passes. Vocês que vão tomar os passes, não se deixem distrair, façam suas preces, suas rogativas. Graças a Deus, graças a Jesus, abençoado seja esse momento dos passes. Que através dos médios possamos receber dessa espiritualidade amiga esses fluidos benéficos que nos trarão benefícios para as nossas mentes perturbadas, para os nossos corações aflitos. Assim, agradecidos por esse apoio, pelo esse amparo, por esse carinho da espiritualidade, possamos pedir a devida permissão a todos eles, a Clarence, mas sobretudo a Jesus e a Deus, para que possamos dar para iniciar no momento dos passes. Que assim possa ser, graças a Deus. Que Deus
nos abençoe e que possamos permanecer na paz de Jesus, aproveitando os benefícios do passe. Haverá falsos cristos e falsos profetas, Jeremias e os falsos profetas. Partindo da primícia que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o que é, pela sua superioridade, suas virtudes, sua grandeza, seus resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência, se ele estiver pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se representa ou do personagem cujo nome utiliza. Não passa, então, de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo que criou para si mesmo. A maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram o que sejam. No sentido evangélico, profeta é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens, revelar as coisas e mistérios da vida espiritual e as consequências morais que essa revelação nos possa trazer. No Livro dos Espíritos, na questão 624, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual o caráter do verdadeiro profeta. E os espíritos respondem ao codificador: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e com todos os falsos parece sempre temeroso de que não lhes deem crédito. Então, meus irmãos, esses falsos profetas buscam dar a importância à sua personalidade. O profeta Jeremias era filho de um sacerdote e nasceu aproximadamente no ano 647 a.C. E desde já, o profeta Jeremias percebia que na sua época já havia charlatões exaltados que abusavam do dom da profecia e exploravam as pessoas. O Espírito Luís vem nos informar que muitas pessoas se deixavam iludir por eles, os falsos profetas, pela boa fé ou pela falta de discernimento, mas havia os que os alertavam, o povo, contra os falsos profetas, mas eram poucos ouvidos. O povo, naquela época, na sua ignorância, tinha certa dificuldade de distinguir os bons dos maus, os enganadores. Mesmo hoje, com o avanço da ciência e das maiores possibilidades de estudo e análise, muitos deixam-se iludir pelos modernos falsos profetas. Não fazem o uso da razão para analisar o que foi dito ou profetizado. Se deixam guiar e fazendo tudo o que era mandado, cometendo vários absurdos, acreditando que haveria soluções milagrosas que nem sempre acontecem, pois existe o imperativo das leis de Deus que regula a lei de ação e reação. Muitos desses profetas, como nos informa o Espírito Luís, exploravam a fé simples por dinheiro. Emmanuel, no livro da Esperança, no capítulo 24, Exterior e Conteúdo, assim nos diz o benfeitor: forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. Exterior atende à informação e ao revestimento. Conteúdo, porém,
é substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos, conteúdo, alcança a reflexão. A casa impressiona pelo feitio. O interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. Exterior consegue enganar. Um frasco indicano é capaz de trazer corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode conter uma bomba. Conteúdo, entretanto, fala por si, a essência disso ou aquilo. E hoje, os falsos profetas, meus irmãos, se apresentam como missionários de Deus, falam em nome de Deus, cometem ações que comprometem a vida dos seus irmãos e vivem assim, distanciados do Evangelho, que nos orienta a, principalmente, fazer aos outros aquilo que gostaria que nos fizesse. Mas o que desejam de fato é ter poder, é enriquecer às custas da incredulidade das pessoas, falando coisas que as pessoas desejam ouvir. Muitos desses companheiros são portadores de grande magnetismo que utilizam para enganar e envolver os homens em seus objetivos obscuros. Quem não lembra de James Varney, Jim Jones, foi o fundador e líder do Templo dos Povos, famoso devido ao suicídio em massa em novembro de 1978, de 918 membros, 300 crianças em Johnstown, Guiana. Quase todas as pessoas por envenenamento por ingestão de cianeto, e 5 assassinatos de diplomatas que tentaram alertar aos seus seguidores. Jones morreu de um ferimento de projétil na cabeça. Suspeita-se que a sua morte foi um suicídio. Mas, como nos diz também o Espírito Luiz, há também esses charlatões no mundo invisível, ou seja, entre os desencarnados, seres que, quando há oportunidade, se comprazem em enganar e atrapalhar as vidas das pessoas. Os espíritos enganadores, hipócritas e orgulhosos, pseudo-sábios que passaram na Terra para a erraticidade, se disfarçam com nomes veneráveis, procuram, através das máscaras que usam, tornar aceitáveis suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Que Deus nos abençoe e nos guarde na sua santa paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, que nesse momento em que estamos de nossa parte dando por encerrada a reunião desta noite de sábado, mais uma vez que possamos agradecer todo o envolvimento dessa espiritualidade amiga, desses bondosos, anônimos e incansáveis trabalhadores do bem. Possamos agradecer a Clarence, o mentor dessa casa, sobretudo a Jesus e a Deus, rogando a eles que nos levem aos nossos destinos em paz e em segurança. Eles possam continuar abençoando essa casa, todos os trabalhadores desta casa, a diretoria do plano material e os espíritos trabalhadores do bem aqui do plano espiritual. Que Jesus, nosso mestre querido, possa envolver nosso planeta nas melhores vibrações, nosso estado e nosso país. Assim, agradecidos por mais um dia de palestra, de estudos e de paz, possamos pedir a devida permissão a todos vocês para que de nossa parte dá por encerrada a reunião deste sábado. Que assim possa ser, graças a Deus.